Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos começando mais um podcast. Deus abençoe você que tem estado conosco todos os episódios, né? Deus abençoe você que tem compartilhado, que tem feito esse trabalho crescer. Desde já a gente continua pedindo para que você continue dando like aí, compartilhando esse link nos grupos. Fazendo isso o YouTube entende e manda para as mais pessoas. Esse podcast pode alcançar corações e você pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Hoje a gente está recebendo aqui nosso irmão em Cristo, André. O André, gente boa, conhecido nosso desde Guará. André, prazer receber você aqui, cara. Que honra. Prazer é meu. Eu me sinto honrado aqui pelo convite. Deus abençoe sua vida, Pablo. Deus abençoe esse trabalho e a todos que vão ser alcançados através desse trabalho aqui. Amém, amém. André, antes de começar, da gente entrar no tema a fundo, conta pra gente aí quem é André, onde o André nasceu, quando o André se converteu, nasceu na igreja, nasceu em berço evangélico, se é que existe berço evangélico, até hoje eu não vi vendendo no Magazine Luiza. Não. Conta pra gente um pouquinho aí da sua história. Então, aí. André, eu sou natural de Guaratinguetá mesmo, né? Nasci em Guaratinguetá, não sou de família cristã, não tenho árvore genealógica dentro da igreja cristã, né, evangélica. Eu me converti no ano de 2005, conheci Jesus, né? Vivi uma vida difícil no mundo, né? Aprisionado no pecado, etc, né? Mas o André, essa pessoa simples, né? Carismático, alegre, às vezes um pouco sistemático em algumas coisas, mas o interessante é que eu não me imaginava dentro da igreja. Eu não me imaginava crente, porque a minha família é apostólica, né? É católica, apostólica, romana. A família tem tradição na igreja católica. Minha mãe, meus pais, minha avó. Mas aprove a Deus ter me chamado e hoje eu estou aqui, servindo a Deus. Vai ir para 18 anos servindo a Jesus. Foi alcançado por essa graça. Graças a Deus. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito interessante e de grande valia para a igreja, né? A chamada de Deus. André, que chamada é esta? Conta pra gente um pouco. Vamos entrar dentro da Bíblia, vamos explorar esse mundo aí pra gente entender que de fato é essa chamada de Deus. Legal. É um tema complexo, né? É um tema bom de ser abordado porque não é simples assim, ser chamado por Deus. Uma coisa é ser chamado por mim, ô Pablo, né? Outra coisa é ser chamado pela sua esposa. Agora uma coisa é ser chamado por Deus. A palavra chamado é a tradução da palavra vocação, né? Do latim, quer dizer alguém te chamou, te confiou algo para você exercer. Este alguém é Deus, né? Você imaginou a responsabilidade, Pablo? Já parou para pensar na responsabilidade de ser chamado por Deus? Nós temos exemplo na Bíblia de Abraão, que foi chamado por Deus, né? Ainda no meio da sua família, da sua casa, em Gênesis 12, sem ter visto Deus, né? Ele apenas ouviu a voz de Deus, recebeu o chamado de Deus e obedeceu. Um dos 3 pilares que eu vejo quando Deus chama alguém é que a pessoa que é chamada por Deus, ela tem que entender que quem chama é que vai dar o desígnio do que vai ser feito, de como vai ser feito e quem irá fazer. Então quem chama garante toda a trajetória. Garante toda a trajetória, toda a trajetória, né? Ele tem todo o projeto em suas mãos. Então ele chama, né? Ele vocaciona para fazer, mostra o que vai ser feito e como deve ser feito. Esse é o Deus que nós servimos. Então isso é interessante. Ele chamou Abraão e disse a Abraão, né, que Abraão deixasse a sua parentela, a sua terra, né, e fosse para a terra que ele iria mostrar a Abraão. Se Abraão fosse, ele ia fazer Abraão o quê? Uma grande nação, né? Engrandeceria o nome de Abraão e em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Olha que interessante. Então Deus tem essa tríplice, né? Ele mostra o que vai ser feito, como vai ser feito e quem irá fazer. Deus é poderoso, né? É por isso que quando a gente lê João 15 e 16, Jesus diz: não vós escolheste a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. E quem que você vê da história bíblica assim que mais te chama a atenção, que mais é gritante assim a chamada de Deus?
porque a chamada de Deus muitas vezes a gente nem entende, né? Existem casos e chamadas específicas que a gente olha para dentro da gente. Hoje eu estava lendo um pouco a respeito da história de Moisés. Moisés chega diante da ordem de Deus, porque Deus não chamou Moisés, Deus convocou. Eu quero que você vá. Ou seja, não tem opção de escolha. Aí Moisés vai falar assim, mas quem sou eu? Porque a chamada realmente, às vezes é assim, né? Eu me sinto pequeno, me sinto incapaz, e de fato né? Para o tamanho daquilo que Deus pode fazer na minha vida, eu de fato sou pequeno, sou falho, cheio de erros e defeitos, mas o Deus que a gente serve é grande, né? E eu queria... Vamos entrar um pouco, vamos falar um pouco, quem que você acha que você... que mais te surge, que mais te brilha os olhos assim a respeito dessa chamada? Olha, eu sinceramente sou apaixonado pelas, não só as cartas, mas as epístolas de Paulo, né? Se tem alguém, é claro que Jesus foi missionário, sim, pregador por excelência, né? Jesus é Jesus. Mas abaixo de Jesus, o apóstolo Paulo teve um papel muito importante, né? Vamos dizer assim, em difundir o cristianismo, o evangelho, né? O apóstolo Paulo foi um homem que realmente Deus usou de uma forma poderosa e alcançou os gentios, né? Quebrou a muralha entre os judeus e alcançou os gentios. Então eu me espelho muito, ou seja, eu me inspiro assim, vejo a vida do apóstolo Paulo um exemplo a ser seguido, né? Não só a sua vida, mas as suas palavras, as suas cartas, né? Os seus conselhos. Por exemplo, você tem um dos filhos da fé, né? Timóteo, né? Que Paulo aconselhou, né? Que Paulo cuidou, preparou, né? E foi um ótimo obreiro também. Eu quero aproveitar aqui, então, o ensejo, Pablo, para a gente, como você aí deu a liberdade para a gente explorar, sim, o que é o chamado de Deus. Fica à vontade, vamos entrar nesse assunto a fundo, porque eu tenho certeza. Só ler aqui, a gente vai ler aqui, que é um texto bem conhecido, acho que todos que vão assistir aqui já conhecem esse texto, né? Porque esse texto é bem popular, usado bem em trabalhos missionários, porque Paulo também foi um grande missionário. Mas é um texto bem conhecido, que é Atos 9, que fala sobre a conversão de Saulo, né? Que é Paulo. Que, na verdade, as pessoas às vezes pensam que Deus trocou o nome de Paulo. Deus não trocou o nome de Paulo. Sim. Saulo, aportuguesado, é o nome judaico, né? A sua raiz judaica, né? Era dupla cidadania. Isso. Né? E Paulo, né? Vamos aportuguesar também, que foi o quê? Romano, né? Então, ele usou o nome Paulo para alcançar os gentios, que era o nome romano. Mas o mais interessante é como foi o chamado de Paulo, né? Como que surgiu Paulo? Livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 9, e o versículo de número 11. Vamos ler o versículo 11 aqui em diante, que diz assim: E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão viu que entrava um homem chamado Ananias, expunha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Versículo 13, e respondeu Ananias, Senhor, há muitos eu ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais e sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. O versículo 15 diz, e disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer por meu nome. Olha, você vê que interessante isso. O chamado de Deus. Primeira coisa que eu aprendo aqui, pá. A gente está aprendendo, né? O chamado de Paulo, foi a presciência de Deus. Se você ler Gálatas, né? Ele mesmo disse em Gálatas que aprove a Deus que desde o ventre da mãe dele, né? Deus tinha designado ele à obra. Mas o que mais me chama a atenção aqui, quando você lê este texto, você observa que quando Deus revelou para Ananias, né, ir até a rua direita, a casa de Judas, e perguntar por Saulo que estava orando, até aí tudo bem. Como a igreja primitiva era uma igreja espiritual,
né? Uma igreja experimentada no poder de Deus. Numa visão, Deus falou com Ananias, o obreiro de Damasco, um cara experiente, que tinha a sua espiritualidade bem aguçada, ouvia a voz de Deus. Com certeza não era a primeira vez que tinha. Não era a primeira vez, entendeu? Era uma igreja poderosa, a igreja primitiva. E ele foi. Quando ele chegou à rua direita, lá na casa de Judas, ele se deparou com quem? Com o perseguidor da igreja. Olha, você vê que interessante. Então aí já há um contraste. Quando ele chegou lá, ele deu uma olhada, né? Vou parafrasear aqui. Ele deu uma olhada e falou, pô, tem muita gente falando desse cara. O que as pessoas falavam de Paulo, ou de Saulo, podemos dizer assim, eram negativa. Sim. Era ou não era? De muitos eu ouvi falar a respeito deste homem. Quantos males ele tem feito? Então, a visão das pessoas era negativa a respeito de Saulo. Perseguidor, né? Estava no apedrejamento de Estevão. Aí Deus falou, Jesus entrou, o próprio Jesus entrou naquela sala ali, podemos dizer assim. Parece que Jesus falou assim, Ananias, todo mundo já falou aí. Você falou muitos, então muita gente falou. Então eu preciso falar. És para mim um vaso escolhido. Aleluia. A primeira coisa na vida de um homem ou de uma mulher, o ministério ou o chamado de Deus precisa ser feito pelo próprio Deus e aprovado por Ele. É isso aí. Talvez muita gente poderia ter falado o contrário. Esse é o cara, esse é o pregador. Não, muita gente falou assim, isso não. Aí Deus falou, não, esse é vaso. Ou seja... Porque Deus vai contra a lógica humana, né, André? Contra a lógica humana. Porque se dependesse, né, dos grandes líderes da época... Ele nunca seria um missionário, não. Talvez não alcançaria os judeus. Então, Pablo, a gente está aqui numa dimensão espiritual, falando das coisas espirituais, e a gente vê a primeira coisa é Deus aprovar o seu ministério. Sim. Será que é isso mesmo que Deus tem para você? Será que realmente Deus me chamou para pregar? Entendeu? Para cantar? Ou para, talvez, para participar de uma orquestra? Tudo isso, dentro do corpo que nós chamamos de igreja, você precisa de uma direção. Você precisa de uma aprovação de Deus. Eu me lembro de uma igreja em Apocalipse, abrindo aqui um parênteses, não se me falha a memória, acho que é a igreja de Pérgamo, que Jesus falou, vocês têm nome de que vive, é isso? Você lembra? Não tô... Está em Apocalipse 3. Vamos achar aqui, porque você começa a conversar, irmão, aí você vai embora. Apocalipse 3, eu tinha até marcado. Por que eu estou me referindo a esta igreja? É a igreja de Sardes. Sim, eu te pergunto. O que Jesus falou para ela? A gente não precisa nem ler, é o capítulo 3 de Apocalipse, é a igreja de Sardes. O que Jesus falou para ela? Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vive, mas está morto. Ou seja, essa igreja, ela era aprovada na terra, conhecida na terra, mas o céu não a conhecia. Sim. Ela estava reprovada. Então, o que eu vejo na vida do apóstolo Paulo é a aprovação divina. Uau. Além de ser um grande estudioso, criado aos pés de Gamaliel, de Jerusalém, Paulo teve a aprovação divina. Então isso é o que interessa, é a palavra de Deus na boca de Ananias. Parece que eu vejo Ananias ouvindo a voz de Deus, falando, o Saulo, você é um vaso escolhido para Deus. Então, o que eu vejo na chamada ministerial, nós precisamos procurar saber para que Deus nos chamou e se realmente Deus aprova o que nós estamos fazendo. E ter essa convicção, né, André? Ter essa convicção, é claro. Porque uma vez que Deus disse, uma vez que Deus convoca e chama, eu tenho que carregar isso no meu coração, porque a aprovação dele já está feita. Porque as vozes externas, né? Deixa eu só complementar aqui. Pode, fica à vontade. Porque as vozes externas não podem sobressair uma vez que Deus já disse. Se Deus chamou, convocou, te colocou num lugar, te plantou em um lugar específico, é você. É claro. Porque às vezes as vozes externas vão falar pra gente mesmo. Ah, mas esse aí veio de lá. É claro. Ah, mas esse aí não merece. E quem disse que
a gente merece. Exatamente, exatamente. E Paulo, o que mais interessante de Paulo é que ele de perseguidor passou a seguidor, né? Passou a ser seguidor de Cristo. E se você for pegar a história do apóstolo Paulo, a aprovação divina para ele foi o que bastou. Por quê? Porque quando você lê Filipenses ali 3, 15, 2, uma coisa assim, se a gente ficar decorrendo a Bíblia aqui, nós vamos ficar a noite toda. Ele fala sobre o judaísmo, sobre a circuncisão, ele fala sobre ser hebreu dos hebreus, entendeu? Mas tudo aquilo ali ele deixou de lado, entendeu? Ele descartou tudo aquilo ali por amor ao chamado de Cristo. Sim. Por quê? Porque Paulo tinha a aprovação de Cristo. No entanto, Paulo, olha que interessante, quando você pega a carta de Paulo aos Gálatas, ou melhor, né? Você pega ali a epístola a Timóteo, carta, epístola, a maioria delas, o prefácio, o capítulo 1, como ele começava a carta, e Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Você pega a carta de Paulo aos Efésios, ele começa escrevendo, como era a forma peculiar de se escrever carta, você tinha que dar sua identidade. Olha, eu sou Paulo, né? Você é Paulo, mas quem te enviou aqui? Apóstolo de Cristo, porque a palavra apóstolo é missionário, é chamado, enviado, né? Eu sou enviado de Cristo, eu estou aqui não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Sim. Então ele escrevia, Efésios, por exemplo, ele começou a carta dizendo: e Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em Éfeso, entendeu? Então ele tinha a aprovação de Deus. Acho que é isso que as pessoas devem buscar. A aprovação de Deus, né? Acho não, eu tenho certeza, né? Essa melhor identidade, né? Ser aprovado por Deus. Porque vamos aproveitar que nós estamos aqui num podcast. Nós estamos usando aqui das redes sociais, isso aqui alcança bastante pessoas, né? Mas vamos dizer assim, será que todas as pessoas que têm milhares e milhares de visualizações estão sendo aprovadas por Deus? É uma incógnita, né? É uma incógnita, né? Há um grito na alma, né? Um grito na alma. Porque é o que você disse, é extremamente gritante, porque tem muita gente que a terra está aplaudindo, mas o céu está reprovando. O céu nem conhece. É a casa da igreja que a gente leu, né? A igreja de Pérgamo. Então a gente tem que ser sincero na nossa palavra, na nossa simplicidade, mas nós temos que ser sinceros. Não, porque isso aí, André, isso aí é muito sério. Porque às vezes, né, eu vou até polemizar aqui. O meu dízimo me coloca em lugares onde eu não teria alcançado. Né? Às vezes o poder aquisitivo que tenho, o poder monetário que tenho, me coloca em lugares que às vezes Deus não queria colocar eu ali. Isso é uma problemática gritante em nossos dias, porque isso é normal, isso tá se tornando normal, mas a gente vê a desaprovação de Deus. Não, tudo que põe a mão não frutifica, tudo que põe a mão não prospera. Agora quem é chamado é diferente, né? É diferente. Quem é chamado, a porta pode estar tudo fechada, ou pode estar dentro de uma sala tudo fechado, não ter porta. Deus cria a situação, Deus cria a porta. Deus cria a porta. Se não tiver porta, Deus cria a janela, mas Ele faz acontecer. Exatamente. Uma vez que é chamado. É a aprovação divina. Não tem. Às vezes, você sabe que eu já prego há alguns anos, mas a gente tem que estar igual o Paulo, longe de mim me gloriar nisso, né? A gente é apenas uma voz, mas eu conheço bastante pessoas, não só no estado de São Paulo, como no estado do Rio, né? Mato Grosso do Sul, Paraná, eu já andei nessas regiões pregando. Você é uma pessoa que já me conhece há algum tempo. Então, algumas pessoas às vezes indagavam dizendo assim: pô, mas fulano prega? Né? E chegar a dizer assim: eu prego mais que ele, certo? Mas aí eu falava assim: mas calma aí, é o tempo de Deus e a aprovação de Deus na vida da pessoa. O que Deus aprova, o homem não reprova. Sim. Entendeu? É interessante isso aí, né, Pablo? Então, acho que as pessoas, ainda mais a geração de hoje, que é uma geração de uma envergadura diferente, que busca like, que busca reconhecimento, que busca isso. Nem é hora disso, né? Mas eu já estou aproveitando, eu acho que eu tenho que deixar um conselho a essa geração para tomar cuidado com isso aí. Nem tudo que o homem está aprovando, Deus está aprovando. Sim. E nem tudo que Deus, né,
quer fazer na sua vida, Deus também irá fazer na vida de alguém. Então, a gente tem que procurar a aprovação divina. E você acredita, André, que existem chamadas que são específicas, assim, que é só para certo tipo de pessoa fazer? E se tentar vir por exemplo, um engomadinho, uma pessoa muito certinha? Eu acredito... Existem chamadas específicas. Claro. O apóstolo Paulo foi algo específico devido aos gentios. Sim. Porque Paulo era um homem, né, de cidadão romano, judeu, criado no judaísmo e tal. Mas se você pegar a trajetória dele, você vê que Paulo entrou em lugares, talvez pessoas que não tivessem se aplicado como ele se aplicou, se perderia ali. Não teria estrutura. O Espírito Santo talvez não, né? Talvez não, a certeza é que o Espírito Santo também influenciou muito Paulo, né? Sim. Paulo viveu um evangelho de poder, mas eu acredito também que foi específico. Mas a Bíblia, quando você lê Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia deixa bem claro, ele mesmo deu, né? Sim. Uns para doutores, outros para profeta, outros para pastores, outros para evangelistas. Então cada um tem um chamado específico. Cada um, Deus dá um chamado. Agora, precisa de mim, de você saber qual é o seu chamado. E como que eu sei, André? Como que eu entendo assim? Eu vou te falar de algo chamada particular, cara. Às vezes... vamos falar um pouco da experiência. Eu vou te falar de algo particular, cara, agora, porque é interessante. Você prega também, eu sei que você prega. Você tem um chamado de Deus, você prega, né? Talvez você não emprega numa envergadura igual outras pessoas, mas Deus te chamou. Você tem lugar específico que Deus te leva e usa você muito mais do que uns pregadores que têm conhecimento em mídia. Mas você já pensou em desistir? Nunca. Não? Mas já te deu um desânimo. Desânimo. Já perdeu a vontade. Já. Então, essa é a certeza que Deus te chamou. Quando você pensa em parar... Eu já cheguei a viver como... É Ezequiel que fala, ou é Jeremias? Acho que é Jeremias. A gente até pensa, o desânimo vem, tenta encobrir a gente, mas já está cerrado nos ossos. Claro, só que... Não tem como, André. A gente não consegue. Deus te chamou. Não tem jeito, não tem para onde você correr, entendeu? Eu acho até interessante, né, que uma vez que a gente bebe dessa água... A gente não consegue se saciar com as águas exteriores lá fora. Não. Uma coisa, sabe o que é interessante, Pablo? Eu entendi meu chamado. Por quê? Porque às vezes, eu vou ser sincero aqui para você, ó, eu chegava numa igreja para pregar, eu me sentia vazio. Eu falava, Jesus, mas nem mensagem eu tenho para pregar para essa igreja. E isso acontecia em igrejas maiores, em lugares de eventos, às vezes, de congresso, eu chegava. Aí Jesus falou assim, não, agora eu te mostro que eu te chamei. Então você fica na dependência dele. Você é dependente. Quem é chamado depende dele. Precisa dele. Você pode notar que Paulo, eu vou aproveitar aqui, que quando Paulo teve a aprovação de Deus, Ananias, se você for ler o texto mais à frente, Ananias, olha que interessante. O versículo 17 diz assim, ó: então Ananias entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ó, a primeira coisa, Paulo teve a aprovação divina. Segundo, Paulo foi cheio do Espírito Santo. O ministério de Paulo estava sob a influência do Espírito Santo. Então, a gente às vezes pensa assim, puxa, eu não tenho nada aqui, o que eu vou falar? Mas você teve a aprovação divina, entendeu? E a segunda coisa você tem que ser cheio do Espírito Santo. Sim. Você tem que estar sob a influência da pessoa do Espírito Santo. Nós estamos aqui, né, nesse podcast, mas nós estamos aqui sob a influência dele, sobre a instrução dele. Nós não estamos falando de coisas nossas aqui, estamos falando de coisas deles. Então, ele quem é o dono de tudo, então ele quem nos instrui. E eu já cheguei em lugares de falar assim, não vou conseguir pregar aqui, mas de Jesus me surpreender. Aí você nota que realmente Jesus te chamou. Entendeu? A gente se sente incapaz, né? Porque a chamada tem um peso, né?
ela carrega uma responsabilidade muito grande, responsabilidade muito grande. Se a gente entender isso e falar para Jesus, eu sou dependente do Senhor, a graça vem, né? Geralmente as pessoas, isso acontece, é muito normal nos nossos dias, pessoas que se frustram no ministério, né? Que desistem da chamada, mas é por quê? Porque se tornaram tão grandes, tão inchadas, que acharam que já não precisavam mais da presença dele, do auxílio divino, da revelação da palavra, né? Tem pessoas que gastaram a vida inteira estudando, mas só que nunca receberam de Deus a revelação de uma palavra. Não estão sob a influência de quem realmente deve. E a diferença está aí. Você entrou num assunto muito importante. As pessoas se frustram no ministério às vezes, por quê? Se você pega a vida de Paulo, nós estamos falando sobre a vida de Paulo. Quando Paulo ele recebeu essa chamada, aprovação e tal, talvez Paulo falou, poxa vida, Jesus me chamou, tá? Você vai ver como é bom padecer pelo meu nome, né? E outra coisa, ele foi levar o nome de Jesus. É interessante, né? Que ele já entrou nessa chamada sabendo que ele ia padecer. Né? Ele vai padecer pelo meu nome. Tem gente achando que pregar. Ai, meu Deus tem do pessoas céu. achando que pregar, Pablo, é carregar buquê de flor, né? Mas vai sofrer muito. Eu já sofri muito. Vai ser sofro aceito, até hoje. Né? A gente sofre, ó. Vai ser compreendido. Você sofre, eu vou abrir um parênteses aqui, você sofre com perseguição, calúnia. As pessoas não gostam de você sem te conhecer. Sim, As pessoas só têm informação de você. Sim. Eu sempre gosto de dizer, olha, informação é uma coisa, conhecimento é outra. Sim. Né? Eu tenho uma informação, fulano é Pablo, que tem um carro assim, mas eu não te conheço. Sim. Mas as pessoas de hoje não, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, mas nem conhece. Por quê? Não fica a cara. Então, é a pessoa que tem um chamado para pregar, para fazer missões, para pastorear, ela é perseguida, é caluniada, é invejada, é de tudo, meu amigo. É um peso, é o que você falou, é a responsabilidade. E você tem que conviver com aquilo ali. Mas uma coisa que me chama a atenção, um assunto muito interessante aí que você falou, é que Paulo, ele recebeu o chamado, mas Paulo não foi pregar. Paulo foi se preparar. Quando você lê Gálatas, deixa eu ver se consigo achar esse texto aqui. Eu consigo achar esse texto rápido. Quando você lê Gálatas, é interessante, mano. A vida de Paulo olha, quem está nos assistindo aqui, você quer crescer na graça e conhecimento, estude as epístolas de Paulo. Leia as cartas de Paulo. Ele é profundo, né? É profundo, é uma sabedoria imensa. A experiência, a chamada, como Deus revelou a ele, é motivante mesmo. É muito bom essa chamada. Tá em Gálatas. É em Gálatas. Eu procurei até marcar isso. Deixa eu achar aqui o texto. É que Paulo, quando ele se converte, o capítulo, acho que número 2 de Gálatas aqui, se não fugir aqui de mim, ele vai dando as instruções por onde ele passou, né? Sim. Quer ver? Aqui em Gálatas. Está aqui, Gálatas 1:17. Vou explicar isso aqui para você entender o que Paulo fez. Nem tomei a Jerusalém, versículo 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quando Paulo teve a aprovação divina, você acha que Paulo foi pregar? Ele falou, agora eu sou pregador. Não, ele foi para a Arábia, uma parte desértica, perto de Damasco. Paulo foi rever seus conceitos. Sim. Entendeu? Paulo foi refletir. Então, houve um espaço de tempo de preparação de Paulo. Eu posso pegar esse versículo aqui, esse texto de Gálatas, e colocar um tema: o caminho para o deserto. Paulo foi para o deserto. Ele falou assim, eu não fui ter em Jerusalém com os que já eram apóstolos. Ele não foi atrás de Pedro, ele não foi atrás de João, né, que já estavam no ministério, já estavam ali propagando. Não, ele foi para o deserto.
Ainda que Ele foi para o particular, né, ainda Paulo? que o orgulho pudesse sobressair, né, André? Porque, aliás, ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele poderia muito bem sair falando, não, eu estudei isso, eu sei disso. Eu já posso sair pregando. Não é assim, né? Outra coisa, Pablo, não é só ter a aprovação de Deus também, é respeitar o tempo de Deus. Sim. Quando você continua lendo Gálatas, olha, filho, depois passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Paulo foi tendo ele foi tendo umas experiências, ele desejava conhecer Pedro. Por que não queria conhecer Pedro, né? Acho que acuava lá, né? Nas regiões todas, por Pedro, o coxo andou lá no tempo Formosa. Era um homem douto, pescador, não tinha sabedoria, mas tinha poder de Deus. Então, ele queria conhecer Pedro. Você continua lendo Gálatas? Acho que foi, Pedro, que você pregou e 5.000 almas se renderam. Imagina, entendeu, Paulo? Que conhecimento que você teve, aí, a unção. Aí, olha pra você ver, eu vou resumir para você, depois você pega Atos, depois quem estiver nos assistindo, leia lá com calma, tal, né? É uma coisa muito extensa para poder explicar aqui, mas Atos 11, 26, 27, fala de Barnabé indo buscar ele, né? E Barnabé busca ele. Depois disso aí, eles vão para a igreja de Antioquia, no capítulo 13. Ali acontece o chamado de Paulo. Ou seja, ali começa a comissão. Ali Paulo vai ser enviado. Sabe quantos anos se passaram? 14 anos. 14 anos de preparação. 14 anos, porque a Bíblia deixa bem claro, e passado muitos anos, né? Então, quer dizer, houve uma preparação. Sabe o que me assusta nessa geração hoje? É a geração fast food. Por quê? Porque aceita Jesus hoje e quer pregar amanhã. Né, Pablo? Aceita Jesus hoje. Geração agenda aberta. É complicado. Eu não sei se algumas pessoas podem até, né, ficar brava com isso, mas é um conselho bom que a gente está dando. Sim. Espere o tempo de Deus. Se você falar assim, André, você considera um pregador? Eu falei, eu sou um aprendiz de pregador. Eu estou há 18 anos na estrada. Eu prego o evangelho há 15. Mas eu quero abrir um parênteses, que um dos erros que eu cometi na minha vida foi isso. Eu podia ter esperado mais. Sim. Ter me aplicado mais. Ter me dedicado mais. Quem sabe, se eu tivesse aparecido nesse momento, seria melhor para mim. Talvez em alguns momentos não era para mim ter aparecido, mas como Deus nos respeita, a gente toma algumas atitudes, Deus fala, vai que você vai ver. Você precisa aprender, então eu vou te deixar. Você vai fazer para você aprender. Então é importante ser aprovado por Deus e respeitar o tempo de Deus. Sim, porque se eu fosse a hora de Deus. Se eu fosse sem a preparação e fora do tempo, André, eu corro um grande risco de me equivocar, né? De falar coisa que não é para falar, de achar que estou ouvindo algo que na verdade não é Deus que diz. Nada, há uma preocupação em relação a isso, porque precisa de preparo. Né? Davi foi ungido, ele não foi assumir o trono. Davi, 13 anos, né? Primeiro em Hebron, depois foi assumir o trono. José foi vendido com 17, só foi governador com 30. Sim. Moisés só foi versário com 80. Sim. E aí? E nós estamos querendo ver o quê? Com 2, 3 anos no Evangelho. Exatamente. Não lemos a Bíblia, às vezes, nem uma vez. Isso é muito interessante e extremamente importante falar. Não, são coisas importantes. São coisas, preparo, Pablo, né? Que infelizmente... Me preparo, você se prepara, a gente se prepara, porque a vida é um eterno aprendiz, né? A gente aprende com os erros, mas se a gente for preparado e alicerçado, guiado pelo Espírito, é melhor. A chance de errar se reduzem. Claro, nada. Você vai comer um fruto verde que não está maduro, não vai. Sim. Entendeu? Então você precisa amadurecer. É claro, eu pregando, eu vou amadurecer. Mas se eu me aplicar e esperar o tempo de Deus, Deus vai me colocar nos lugares certos, nas horas certas, no momento certo. Eu me lembro, olha você ver como é que é as coisas. Quando eu me converti, eu li a Bíblia, minha Bíblia. O Novo Testamento, eu acho que eu li umas 8 vezes, só o Novo Testamento. A Bíblia inteira, a Bíblia inteira. Aí as pessoas perguntavam, mas está lendo a Bíblia inteira, mas você entende tudo? Eu falo, não entendo, mas o que eu entendo eu vou guardando, eu estou lendo. Por quê? Pensa bem, Pablo, eu era uma pessoa que eu vim do mundo. Eu nunca ouvi falar de Bíblia. Lê então. Nem na escola eu lia.
Entendeu? A 8ª série eu tive que fazer 4 vezes, pra você ter uma ideia. Hoje, pela misericórdia de Deus, até faculdade eu consegui alcançar. Glória então, a Deus. aí eu chego no Evangelho, aí eu vou querer pregar, aí fica difícil. Então eu fui igual o Paulo. Vamos ver meus conceitos, vamos tirar essas coisas, né? Vamos ler a Bíblia, por quê? Porque você não está acostumado com aquilo ali. Então você vai lendo, você vai exercitando seu organismo, e o Espírito Santo vai abrindo seu entendimento. Então acho que a pessoa tem que, primeiro, ser aprovado por Deus, estar sob a influência do Espírito Santo, como Paulo estava, né? Viver o deserto que precisa ser vivido, a preparação que precisa, para depois ser enviado, né? E quando eu vou no tempo certo, né? O sucesso é garantido, né? As almas são salvas. Vamos abrir um leque aqui. Você lembra de Eliseu? Todo mundo falou, Elias vai ser tomado. Elias vai ser tomado no céu. Isso aí está em 2 Reis 2. E as escolas de profetas, você sabe que naquela época tinha escola de profeta, né? Se preparavam, estudavam. É igual o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, a idade e tal. As pessoas se preparam, tá? Agora vai chegar a minha hora. E Eliseu estava lá. Elias foi até Eliseu, lançou a capa sobre ele, né? Vem comigo. Aí ele foi de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, passou o Jordão. Aí Elias falou assim, olha, já que você persistiu aí, você está querendo alguma coisa, o que você quer? Aí ele falou assim, eu quero a porção dobrada do Espírito, está sobre ti. Ó, coisa dura tu pediste, hein? Fala o seguinte, se você me ver subindo, você vai ter, se você não me ver, você não ter. Não tira o olho de Elias. Aí Elias subiu, resumindo, a capa caiu, ele pegou. O que aconteceu? Ele atravessou o Jordão, os filhos do profeta, quando viram atravessar o Jordão, falou assim, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Ou seja, o tempo de Eliseu chegou. Mas existe uma verdade. Elias era profeta, né? Elias tinha um título de profeta, mas Elias não tinha só o título de profeta. Sim. Elias tinha a unção de profeta, né? Eu costumo dizer assim, olha, o título não valida o ofício, Sim. mas a unção sim. É isso aí. Né? A unção valida. Então, a gente tem pessoas que acham que, eu vou chegar aqui e já vou pregar. Não. Existe um tempo para todas as coisas, existe um tempo para Deus te usar, existe um tempo que você vai ficar no anonimato, ninguém vai te ligar, ninguém vai te mandar mensagem. Isso está acontecendo até comigo. Às vezes até eu me pergunto, Senhor, mas sumiu todo mundo. Eu falo, não sumiu todo mundo, não, eu estou aqui. Aleluia. Quando todo mundo se afasta, porque Deus está querendo um particular contigo. Deus quer uma conversa tete a tete contigo, né? E esse momento vai passar, vai chegar outro momento, mas enquanto não chegar, você tem que aproveitar esse momento e fazer como Paulo. A vida de um servo de Deus é assim, né? Cheio de fases, né? Fases boas, fases difíceis, fases que dá vontade de parar, que a tristeza bate, mas uma vez chamado, né? E sendo direcionado por Deus, não tem jeito, isso aí vai pesar. Ele faz, ele realiza, ele cumpre, né? A tristeza não toma conta do coração ao ponto da gente largar tudo, né? Eu acho muito, né? Pode soar estranho, mas eu acho muito errada essa expressão que a gente usa, André, de a pessoa desviou. A pessoa nunca bebeu da água. É difícil, né? A pessoa que se desvia, a pessoa que se afasta, na verdade ela nunca bebeu da água. Porque está escrito, porque que a palavra que entre os espinhos, né? Sim, sufocada, né? Quem bebe da água, se a Bíblia diz que quem bebe da água nunca mais tem sede. Eu entendo dessa forma. Se eu bebo dessa água, se eu me aprofundo nessa água, nessa fonte que ele deixou pra gente acessar, não tem como desistir. Por mais difícil, porque é difícil mesmo, é penoso, mas vale a pena. A gente sabe que no final vai valer a pena todo o processo, toda a dificuldade, é o que Salomão disse, toda a opressão, né? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, né? Às vezes o começo você fala, oxe, como eu errei, né? Mas o fim é melhor. As pessoas hoje dão tudo por um momento, talvez por um congresso, por um culto, por uma pregação, faz tudo por aquilo ali. Mas aí, e o final? Como é que você vai terminar? O importante não é como você começa, o importante é como você vai terminar. Sim. Essa era a preocupação de Jesus no deserto, com os discípulos, com as pessoas que seguiam.
em Lucas 5, na multiplicação dos pães, eles vieram de longe, saíram das suas casas 3 dias atrás de Jesus com o estômago vazio. Ele falou, como é que eu vou despedir eles de barriga vazia? A preocupação de Jesus não era o começo, nem o meio, era o fim. Sim. Então, é o que você falou. Não é como a gente começa. Não, é como a gente vai terminar. Já pensou? Porque começando eu começo empolgado mesmo. Eu né? tenho um chamado de Deus, eu prego, Deus me chamou, aprovou, tal. Estou cheio do Espírito Santo, mas quando eu vou terminando, vazio, calculista, né? Frustrado. Daí começa a colocar defeito naquele que Deus está levantando. As pessoas hoje em dia, elas se frustram também por qual questão? Às vezes não é aquilo que Deus tem para elas. Sim. Elas estão tomando um caminho que não é aquele que Deus quer. Eu conheço pessoas que ensinam muito. No IBAD, por exemplo, eu conheci pessoas que lecionam muito. Pessoas que você conversar, você fala, eu quero ficar a noite inteira. Mas eles não pregam. Eles falam, André, eu não prego. Porque é o chamado de Deus. Sim. É específico, é aquilo que a gente falou no começo. Específico, né? E não se frustram porque outros estão pregando. Porque Deus chamou. E as pessoas reconhecem, Deus me chamou para isso aqui. Eu conheço os pastores, por exemplo, conheço pastor de setor grande, que tem, vamos dizer na expressão simples, a faca e o queijo na mão, está num campo de uma envergadura muito grande, sob uma influência de uma liderança muito grande, uma liderança que te der uma carta, não quero citar nome que devido à ética, mas se te der uma carta, você entra em qualquer lugar, entendeu? Uma carta de um pastor ali, mas não prega. Sabe por quê? Prefere dar um microfone para você, porque ele sabe que Deus te chamou para pregar. E Deus chamou ele para pastorear. Sim. Eu ouvi um pregador pentecostal, muitos anos atrás, que dizia, se Deus te chamou para pastorear, vá pastorear. Se Deus te chamou para pregar, vá pregar. Sim. Se Deus te chamou para orar, vá orar. Respeite, né? Os membros, Deus... né? Não tem como o dedo do pé ser o dedo da mão. O dedo da mão. Pronto, você resumiu tudo. A gente se encaixa, a igreja como corpo, ela é assim, né? E não significa também que o dedo da mão, só pelo fato de estar mais alto, é maior do que o dedo do pé. O próprio apóstolo Paulo dizia isso aos Efésios, né? Uma igreja poderosa, a igreja que passou Apolo, Tiquito, uma igreja que teve Timóteo, Paulo. Você já imaginou que lá na frente teve João como co-pastor? Você já imaginou um Pedro? Sabe o que Paulo falou assim? Aqui é um Espírito que faz tudo. É um Espírito que opera em todos, entendeu? É tudo para a glória de Deus. Sim. Entendeu? Cada um tem sua função, mas é o Espírito Santo que opera em todos. Que é o capítulo 4, fala sobre a unidade da fé, entendeu? Sobre um só Espírito, né? Um só amor, tal. Paulo vai falando dessas questões. Então, o que as pessoas precisam entender é que no chamado de Deus existem as suas áreas. Não é todo mundo que vai pregar, pá. Não é todo mundo que vai ser conhecido. Sim. Entendeu? Não é todo mundo que vai cantar e vai, não. Deus chama alguns. Sim. Então, imagina, todo mundo que for pregar, quem vai ouvir? Né? Só as pessoas de fora. Então, eu vejo assim, o ministério de Paulo está sobre o que Ananias falou. Jesus falou que você é um vaso escolhido para levar o meu nome. E eu quero encerrar aqui, né? Já estamos encerrando, eu acredito, que o mais importante que esse texto deixa enfatizado é que Paulo foi levantado para levar o nome de Jesus. Independente se Jesus te chamou para pregar para multidões, para fazer missões urbana, municipal, estadual, transcultural, não sei o que Deus tem para a sua vida, para mim, não sei quais os pilares que nós vamos alcançar, independente de onde você chegar, é o nome de Jesus que tem que ser glorificado. É isso aí. É o nome de Jesus. Não é o meu nome, né? Que o próprio Deus, o próprio Jesus falou para ele: esse é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, diante dos gentios. Sim. E diante de todo o povo de Israel. Ou seja, era o meu nome. Se você for estudar essa passagem aqui, no original, você vai ver
que o próprio Jesus falou assim, o meu nome, Paulo, vai te levar a muitos lugares. Quando nós temos esse reconhecimento de que Jesus é, você lembra de João Batista, né? O povo foi lá, e aí, quem que é você? Você está pregando, hein? Você prega no deserto, o povo vem te ouvir, Jerusalém, Judéia, desce tudo aqui. Congresso achando ser. Né? Vamos falar na linguagem de hoje, você é o cara, né? Quem é você? Eu sou apenas uma voz. Lá atrás o próprio Jesus, vocês foram ver, João, uma cana trilhada pelo vento? Se você é uma voz, quem é você? Eu sou apenas uma voz. Eu só batizo com água para arrependimento. Olha, agora ele não. Tá vindo aí. O que vem aí, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Ou seja, eu sou limitado. Sim. Eu tenho meus limites. Agora aquele que está aí, meu amigo. Aí que Jesus chegou lá e falou, eu queria ser batizado pelo Senhor. Não. Compra aí, João, que está escrito. Né? Então isso é importante. Eu acho que no chamado da pessoa é a aprovação de Deus. É interessante isso aí, André. O chamado não me deixa inchado, né? Não. Olha, eu vou... É necessário que ele cresça. É, isso mesmo. João falou isso. Mas sabe uma coisa interessante, Pablo? Eu vou aproveitar que a gente está aqui, entrando nessa questão. A juventude hoje e as pessoas, os pregadores de hoje, precisam entender uma coisa. Que ministério não é carreira. Sim. De sucesso. E tem muita gente hoje em dia pensando ministério é carreira espiritual, né? É obra de Deus, é ganhar alma, sim, né? É socorrer os que estão perdidos. Essa é o X da questão. Outra coisa, precisa entender que a gente precisa se desvaziar cada vez mais das nossas vaidades. Se queremos ser realmente usados por Cristo, temos que ser simples, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Éfeso, ele falou assim, rogo-vos, porém, irmão, preso do Senhor, que andei como é digno da vocação com que fosse chamado. Aí, falando de vocação. Olha que Paulo fala, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo dá destaque aqui de uma coisa interessante, com toda humildade. Ó, rogo-vos, porém, o preso do Senhor, Paulo, né, estava preso. Eu falei assim, eu estou rogando a vocês. Paulo também se considerava como prisioneiro de Cristo, não tinha como escapar mais daquilo ali. Ó, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Vocês precisam andar correto. Como, Paulo? Com toda humildade, longanimidade, suportando, ou seja, essa é uma das características de quem é chamado. Sim. O que é a humildade? Porque se eu acredito que a chamada me torna prepotente, arrogante, nunca foi chamado. Não. Fui chamado de homem. Chamada de Deus não deixa ninguém prepotente, arrogante, não deixa ninguém presunçoso. A palavra humildade no grego é macrotomia. Macrotomia traduzido quer dizer ser simples, sem vaidade. Sim. Não estou dizendo que você não vai ter um belo carro, uma bela casa. Isso não te torna arrogante. Sim. Não. Você pode ser uma pessoa simples, possuir muitos bens, não é verdade? Sim. As pessoas confundem, né? As pessoas às vezes confundem. Mas o importante é isso, é a simplicidade, a humildade. Eu acho que se a pessoa for humilde na questão do chamado, ela tem tudo para, entendeu? Para se desenvolver o ministério. Para ter êxito, para Jesus honrar Deus ela. confirmando e fazendo isso e aquilo. Porque é um contraste, né? Provérbios fala que, eu não lembro o provérbio, mas vai falar que da soberba precede a ruína, né? A queda, né? Então a soberba da vida, ela vai levar o homem à queda. A humildade não, né? A humildade faz ela reconhecer Deus, a dependência de Deus, respeitar o seu próximo. Olha o que Paulo falou, uns aos outros, suportando uns aos outros com amor. Sim. Então a humildade é diferente.
Esse suportar aí não é de paciência, né? De dar suporte. De dar suporte, né? Tá precisando, eu tô aqui para te ajudar, porque o ministério é isso aí. Tá precisando, a gente te ajuda, eu te indico, eu falo, estamos juntos. Independente da situação, a gente tá junto. Eu tô aqui para te dar suporte. Exatamente. Só o evangelho. André, que coisa boa. Maravilha. Como é bom, né, ouvir todas essas coisas, né? Ser edificado por isso, né? Por essa palavra que revela todo um destino, um propósito. Entender essa chamada, né? Entender que a chamada de Deus não me deixa arrogante. Que coisa boa, cara. Deus abençoe você por ter aceitado muito bom, esse produtivo, convite, né? essa Tenho certeza que vai ser de grande valia para nós, para aqueles que estão nos ouvindo, né, nesse dia. Eu queria que você deixasse um conselho no final pra gente, para aqueles que se sentem chamados ou aqueles que acham que não são. Deixa um conselho para minha geração, para nossa geração, para as pessoas que nos ouvem. Um conselho baseado na Bíblia. Né? Que a gente acabou de deixar aqui. Ore a Deus, procure buscar a aprovação divina, né? Leia a Bíblia, leia bastante a Bíblia. Os extra-bíblicos são bons, mas leia a Bíblia. Está aqui a bússola, né? Gênesis e Apocalipse. Leia a Bíblia, ore a Deus. E o que a gente acabou de dizer aqui, seja humilde, seja simples, modesto, respeite as pessoas, respeite seu próximo, trate bem o seu irmão, receba bem o seu irmão e deixa Deus trabalhar. Respeite o tempo de Deus, o momento de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que você vai ter êxito no seu ministério. É isso que eu tenho que deixar a geração que está chegando. Nós não somos eternos, né, Pablo? E se Jesus não arrebatar a igreja, a obra vai continuar e Deus conta contigo. Mas faça o que eu estou lhe dizendo, busque a aprovação divina, seja cheio do Espírito Santo, leia a Bíblia e deixa Deus trabalhar. É isso aí. Gente, Deus abençoe você que ficou até aqui. Tenho certeza que foi de grande valia para nós. Que noite boa, como é bom ouvir isso, ser instruído pela palavra de Deus. Deus abençoe você. Continue ajudando a gente nesse projeto, divulgando, mandando para mais pessoas, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Deus abençoe e vamos até a próxima. Tchau, tchau.